A paz do Senhor para todos, para todas, todo mundo que vai entrar aqui, todo mundo que vai assistir essa live. Boa noite, se você estiver comigo agora. Bom dia, se você for assistir essa live amanhã de manhã. Boa tarde, se você estiver assistindo essa live à tarde. E eu espero que essa live possa esclarecer, né, esclarecer-nos nesse assunto tão importante, inferno. É um assunto meio indigesto, né? A gente não quer falar muito sobre isso, porque quem quer saber sobre o inferno, né, gente? Deixa pra lá, não deixa pra lá, não. Tudo que tá na Bíblia, nós precisamos saber, nós precisamos aprender, ainda mais um assunto desse, né? A gente quase não tem pessoas falando sobre esse assunto, infelizmente, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, né? Tempo do materialismo, do secularismo, ninguém quer ir para o céu, todo mundo quer ficar aqui na terra mesmo, não é isso? As pessoas estão com a mente totalmente misturada, embaralhada, mas a Bíblia, ela dá respostas, né? E o ser humano, ele não é só um ser físico, ele também é um ser espiritual, e muita gente esquece disso, né? Esquece que nós também temos uma alma e um espírito, e que precisaremos dar conta da nossa vida. Então esse assunto é um assunto que vai esclarecer bastante coisa. Claro que eu não pretendo aqui esgotar o assunto, gente. É impossível você falar de um assunto em 1 hora de live, mas eu tento aqui condensar, deixar numa linguagem bem acessível para que você possa entender. Estou também dando aqui uma informação. Hoje a gente termina essa série de lives sobre o mundo espiritual. Se você é novo aqui, me segue aqui, é novo, deixa eu explicar para você. Nós fizemos uma série de lives sobre o mundo espiritual. Nós falamos sobre os anjos, né, os seres criados por Deus, anjos bons. Nós falamos sobre anjos maus. Nós falamos sobre Lúcifer, quem é esse personagem, quem é esse ser, né? Também fizemos essa live. E falamos sobre o céu. 2 vídeos sobre o céu. Um só não foi suficiente, eu fiz 2 vídeos sobre o céu. E agora, a paz do Senhor, Cida, a paz do Senhor, Pedrina. Que bom, né? Que bom estar com vocês aqui. Vocês estão sempre aqui comigo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, né? Porque tem sempre um grupo de pessoas ao vivo aqui, né? Hoje é sexta-feira, muita gente está passeando e é bom passear, descansando. Eu mesma, gente, estou com muita vontade de deitar e dormir, estou muito cansada, mas a gente tem esse compromisso de estar aqui falando de Jesus, falando da palavra. E hoje é a última live sobre o mundo espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o inferno. Deixa eu começar a nossa live, né? Vamos entrar logo no assunto aí. Conceição também tá aí, a paz do Senhor, Conceição. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28 diz assim, olha só que texto interessante. E muito mais interessante porque foi o próprio Jesus que falou, né? Então se torna muito mais interessante. Jesus falou assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, o próprio Jesus falou da realidade do inferno, né? Hoje nós temos várias pessoas, vários grupos religiosos que dizem que o inferno não existe. Que o inferno é uma criação mitológica, que o inferno é uma criação dos crentes para encher as igrejas, que o inferno não existe, que o inferno não é real. E a gente tem esses grupos aí, todos falando sobre isso, pessoas que falam que o inferno é traduzida a palavra sepultura, ou a palavra cova, né? E, gente, é muita coisa que as pessoas falam, né? E eu não vou aqui me deter nesses detalhes, tá? Eu vou ser bem direta naquilo que eu preciso falar, para que a gente possa entender. Então, fica aí comigo, passo a passo, é devagar. Pega uma caneta, um lápis para você anotar os versículos e depois ler com calma, porque como eu falei, não tem como a gente ler todos os versículos aqui. Eu vou ler alguns só para esclarecer, para que você possa entender um pouco sobre esse assunto. Existe um estado intermediário entre o falecimento e a ressurreição? Olha só como eu quero começar esse assunto, porque quando a gente fala em inferno, a gente é obrigado a falar sobre o estado dos mortos. A gente é obrigado a falar sobre o céu e o inferno, tá atrelado, né? Porque um é antítese do outro.
Então, o céu e o inferno é uma realidade espiritual, né? A princípio, né? É uma realidade espiritual. Então, não tem como a gente não falar sobre isso. Então, vamos começar pelo começo. Existe um estado intermediário entre o falecimento e a ressurreição? Porque nós sabemos que a ressurreição é um fato bíblico, né? Ela vai se dar, ela vai acontecer. Jesus é o primogênito dos que dormem, né? E a gente sabe que a ressurreição é um fato, a ressurreição vai acontecer. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, os que estiverem vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Então a ressurreição vai acontecer lá no finalzinho, né? Quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas, irmã Alessandra, me explica isso aí. Uma pessoa morre e é sepultada. O que acontece a partir daí? Onde essa pessoa está? Onde essa pessoa está? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? O que a gente precisa deixar claro aqui nesse momento? Segundo as Escrituras, os justos não receberão sua recompensa final e nem os ímpios seu castigo final enquanto não acontecer a ressurreição, tá? Então, deixa eu explicar para você isso bem devagarzinho para que você possa entender. O justo morreu, está com o Senhor. O ímpio morreu, ele está no inferno, entre aspas, porque existem várias traduções para essa palavra, tá, gente? Ele está no Seol, no mundo abaixo, né? Ele está sem o Senhor. Então, são duas realidades. O mundo espiritual, gente, não existe realidade do meio, tá? Então, os justos vão receber galardão? Eu morri. Vamos supor que eu morri e estou com o Senhor. Eu vou receber o meu galardão ali naquele momento? Não. Galardão só será dado após a ressurreição, tá? A ressurreição vai ser o grande evento que vai dar início, né, ao juízo e recompensas, tanto para os ímpios quanto para os salvos. Então, ambas as classes estão no estado intermediário. O salvo que morreu está no estado intermediário, né, mas já está com o Senhor. E os ímpios que morreram também estão aguardando essa ressurreição, porque todos vão ressuscitar para receber aquilo que lhe é devido. Então, os cristãos falecidos vão estar com o Senhor, mas ainda não receberam seu galardão final. E os ímpios estão ali, né, tipo numa delegacia, esperando o julgamento. Também não receberam a sua recompensa final. Porque vai ter julgamento, tá, gente? Não existe julgamento para os salvos, porque os salvos, eles já foram salvos pela graça do Senhor, tá? A cédula que era contra nós já foi paga na cruz. Mas para os ímpios vai haver julgamento. Eles vão ser julgados pelas obras que eles fizeram. Entendeu? Então, o justo hoje, que morre no Senhor, ele está em descanso. E existem vários textos que falam isso. Um deles, eu vou ler alguns aqui para a gente ter um esclarecimento, tá? Não vou ler todos, mas tem alguns textos que falam que o justo está, né? O justo que está no Senhor, que aceitou Jesus como seu Salvador, que teve uma vida com Deus, ele está em descanso agora, tá? Apocalipse 14, versículo 13, diz assim, ó: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados, mais do que felizes, são os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito com letra maiúscula aí, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, eu falei para vocês na aula passada, né, quando eu expliquei Apocalipse 21, que se você pudesse conversar com um justo que já morreu e você perguntasse para ele assim: você quer vir para a terra? Ele responderia que não. Com certeza não quero voltar para a terra. Quem está com Cristo agora, gente, ele não quer de maneira nenhuma voltar para o planeta Terra. Esquece. Ele não quer mesmo, tá? Porque ele está em descanso. As obras dele os seguiram, porque vamos receber galardão por tudo aquilo que a gente fez para o Senhor e com o Senhor, né? Para o reino do Senhor. Mas essas pessoas, elas estão em descanso. Estão esperando. Vamos ler Apocalipse 6:10. Vamos lá. Aqui mesmo no livro de Apocalipse, tá? 6:10 diz assim: e clamaram com grande voz dizendo:
Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, eles estão agora com o Senhor, mas observe aqui que ninguém está dormindo. E aqui cai por terra também uma doutrina chamada sono da alma. Tem um grupo religioso que diz que quando a pessoa morre, ela está dormindo. Gente, o dormir que o apóstolo Paulo fala e outros apóstolos falam sobre o dormir é uma metáfora, é uma linguagem figurada. Não quer dizer que os salvos no Senhor agora estão dormindo, não, gente. Tá? É uma metáfora para a morte. É a mesma coisa que você fala assim, fulano morreu. Em vez de você falar que fulano morreu, você fala que fulano faleceu. Fulano foi para outro lugar. Fulano está descansando. Você usa palavras para amenizar a palavra morreu. É a mesma coisa que fala que quando os justos dormem no Senhor. Essa questão de dormir no Senhor é uma metáfora. Não quer dizer que está todo mundo dormindo lá inativo. Não existe isso. Você viu aqui, ó, essas pessoas, se você pegar o Apocalipse 6 e ler todo ele, né, quando é aberto o 5º selo, a gente vai comentar aqui, né, que tinha almas debaixo do altar de Deus. Quem são essas pessoas que estavam debaixo do altar de Deus? Pessoas que morreram por amor à palavra de Deus. E que elas perguntam para Deus? Até quando, ó verdadeiro e dominador? O Senhor não vai julgar e vai vingar o nosso sangue? Quem está dormindo pede vingança? Quem está dormindo pede justiça? Então aqui são a alma dos mártires, aqueles que morreram por causa do evangelho. E isso vai acontecer porque Apocalipse 6 se trata do período da grande tribulação, né? Eu não estou falando sobre escatologia agora, né? Nem sobre o livro de Apocalipse, mas falando de um assunto a gente acaba falando sobre outro. Apocalipse, do 6 ao 18, compreende o período da grande tribulação. Tá? E vai ter salvação na grande tribulação? Claro que vai. Tá? Eu estou lendo o texto aqui para você e te provando isso. Tá? Que mesmo no período da grande tribulação haverá salvação. Só que as pessoas vão ter que perder a vida para receber, né, gente? Vai ser mais difícil. Mas tá. Tanto é que essas almas estão debaixo do altar de Deus, são a alma dos mártires, aqueles que perderam a vida por causa do evangelho. E elas já estão aqui reclamando com Deus, falando, Senhor, quando o Senhor vai julgar o nosso sangue? Né? Então, quem está dormindo não pede vingança, não pede justiça. Então, só por aí você vê como a realidade do mundo espiritual é incrível, né, gente? Vamos lá? As almas, né, os justos que estão com o Senhor agora, que já morreram, seu corpo está depositado na sepultura, mas a alma e o espírito dela está com Deus, elas também estão servindo. Apocalipse 7,15 diz assim, ó, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Então ninguém fica parado lá, ninguém fica lá sem fazer nada, não. Lá os justos também continuam servindo ao Senhor. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então tá bem claro aqui. E essas pessoas que estão com o Senhor, que morreram no Senhor, elas estão em santidade. Apocalipse 7,14 diz assim, e disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, os justos que estão no Senhor, eles estão agora santificados pelo sangue do Cordeiro. Então, só entra santificado lá, gente, não tem jeito, tá? Agora, e os ímpios, irmã Alessandra? Os ímpios, como os ímpios estão? Aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que não quiseram nada com Jesus, aqueles que viveram uma vida ímpia, viveram uma vida de pecado, aqueles que não quiseram estar debaixo da autoridade, da submissão de Deus. Onde estão essas pessoas? A Pedrina colocou aí, quando fala, fulano descansou no Senhor. É isso aí, é isso mesmo, Pedrina. Então, os ímpios, eles também estão num estado intermediário. Por que estado intermediário, gente? Porque o grande juízo do trono branco, ele vai acontecer bem lá no final. Enquanto isso, eles precisam, né? As pessoas precisam, que morreram sem Cristo, elas precisam esperar
O juízo final só acontece lá em Apocalipse 20, né? O juízo do trono branco, quando os ímpios serão, né? Se você pegar sua Bíblia em Apocalipse 20, versículo 12, diz assim: e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então você percebe que vai ter um julgamento, que é o julgamento do grande trono branco, quando Deus vai julgar as obras dos ímpios, né? Hoje as pessoas não têm justiça, né? Em muitos casos não é a justiça. Quantas pessoas cometeram crimes horríveis e nunca foram pegas? Quantas pessoas cometeram coisas atrozes e nunca foram apanhadas, nunca foram julgadas por isso? E às vezes passam a vida inteira e não são julgadas por isso. E quando eu estudei quando eu estudei sobre o nazismo, sobre Adolf Hitler e as pessoas que ajudaram Hitler, né, com a implantação do nazismo, né, ali na Segunda Guerra Mundial, quando muitos judeus morreram, existem pessoas que trabalharam ao lado de Hitler que nunca foram apanhadas, que nunca foram pegas, né, que fugiram, foram para outro lugar, mudaram de nome e viveram uma vida inteira, uma velhice inteira, sem nunca terem sido julgadas pelos crimes que cometeram. Mas essas pessoas vão estar diante do trono branco e vão ter que dar conta das suas obras, porque os livros serão abertos. Se a pessoa não estiver... Você percebeu aqui que quando aparece, fala livro da vida e livros. O cristão que está com o nome no livro da vida, os livros não precisarão ser abertos, as obras, porque a conta já foi paga. Agora, quem não tiver com o nome no livro da vida, aí vai estar nos outros livros, nos livros das obras. E tudo que a pessoa fez, ela será julgada por aquilo. E o castigo será para cada pessoa dentro daquilo que ela fez. Então, já me perguntaram assim, existem graus de sofrimento no inferno? O inferno que eu digo é o lugar de sofrimento, tá, gente? Porque a gente sabe que o inferno hoje é temporário. A Bíblia fala que a morte e o inferno serão jogados no lago de fogo. Então, o lago de fogo é a segunda morte, é o definitivo. Hoje as pessoas estão num estado intermediário, estão num inferno, entre aspas, né, no mundo espiritual, presas numa delegacia, vamos dizer assim, esperando o julgamento, tá? Mas eu acredito que terá graus de sofrimento. Algumas pessoas sofrerão mais no inferno, outras sofrerão um pouco menos, mas todas sofrerão, estarão no inferno. Porque Deus é justo e Ele vai julgar cada um segundo as suas obras, tá? Então, esses ímpios, eles estão aguardando o castigo final, que vai acontecer, né, depois do juízo do grande trono branco, quando a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Se você quiser ter esse versículo melhor para você ler com mais carinho aí, mais atenção, tá escrito em Apocalipse 20, versículo 14, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. É um assunto assim, né? A gente tem que ir devagarzinho para que a gente possa entender. Hoje, irmã Alessandra, os justos estão aonde? Isso aí é uma pergunta, né? Eles estão no céu? Sim, já acabamos de ler aqui, dizendo que as almas, né, dos mártires e da grande tribulação estão debaixo do altar de Deus. Isso está escrito lá em Apocalipse 6:9. Se as almas dos mártires estão ali debaixo do altar de Deus, leva-nos a crer que as almas dos justos estão todas ali também. Porque não existe um céu, pedaço do céu desse jeito, um pedaço do céu daquele jeito, não tem nada disso. O céu é uma coisa só, tá? E aqui em Apocalipse 6 está dando a localização exata de onde estão essas almas. Debaixo do altar de Deus, a localização, tá? E os ímpios estão no Hades. Mas sempre foi assim? Não. Vou explicar agora uma outra coisa também, bem interessante. Nem sempre foi assim. No Antigo Testamento, o que acontecia? Nós temos dois períodos aí, o período do Antigo Testamento e o período do Novo Testamento, tá? Tudo isso aqui, gente, é aulas, coisas que a gente aprende durante um longo período de tempo e eu não tenho como esgotar todo esse assunto aqui, mas eu estou explicando mais ou menos uma linguagem bem acessível para que você possa entender, tá? No Antigo Testamento, o corpo do homem era depositado na sepultura, né? Ele morria e a alma dele ia para um lugar chamado Seol.
Irmã Alessandra, todas as pessoas iam para o Seol? Sim. Tanto salvos quanto não salvos. Todos eles iam para o Seol. Essa palavra Seol aqui, gente, não vou entrar em detalhes, tá? Mas ela, de acordo com o texto, de acordo com a tradução da Bíblia, ela pode ser traduzida como inferno, como poço, como sepultura, né? Como cova. Depende do contexto onde ela está, tá? E se é a palavra no hebraico ou se é a palavra no grego, tá bom? Porque você sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então, quando as pessoas morriam no Antigo Testamento, todas elas iam para o mesmo lugar. Deixa eu ver. A Cida colocou uma pergunta aqui. Pastora, nossos pecados antes de confessarmos o Senhor não serão julgados? Foram apagados? Sim, sim, Cida. Foram apagados. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, tá? Seja qual pecado que um homem tenha cometido, a partir do momento que ele chega diante da cruz, ele confessa que é um pecador e que precisa de um salvador, nesse momento os nossos pecados foram apagados. Deus não leva em conta. É como se não, né? Alguém, não é que o pecado não existe mais, o pecado ele foi consumado em Cristo. A ira de Deus veio sobre Cristo no momento que ele morreu na cruz, porque ali ele tomou para si todos os pecados, entendeu? Então ele pagou a dívida está paga. É por isso, Cida, que ninguém vai poder chegar diante de Deus com desculpas. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, não, eu não tive chance, eu não tive oportunidade, ninguém falou nada pra mim, eu não sabia. Gente, não tem como nenhum ser humano chegar diante de Deus com essa desculpa. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito e o homem tem em si a lei da consciência. Todo homem, ele sabe quando ele está fazendo uma coisa certa e uma coisa errada, salvo uma criança pequena que não tem entendimento, mas em Provérbios diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, se o seu caminho for puro e reto. Deus colocou em nós a lei da consciência. Já me fizeram essa pergunta também, e isso está escrito na Bíblia, tá? Uma pessoa que está lá no meio da mata, sei lá, irmã Lucinda, pode acontecer de uma pessoa estar lá no meio da mata, nunca ninguém falou de Jesus para ela. Como ela será julgada? Ela será julgada pela lei da consciência. Todo homem tem em si a lei da consciência. O homem sabe, mesmo no meio do mato, mesmo sem civilização, mesmo que nunca ninguém tenha falado de Jesus para ele, ele sabe quando está fazendo coisa certa e uma coisa errada. E ele vai ser julgado pela sua própria consciência, tá? Então ninguém vai poder chegar diante de Deus com desculpa. Porque aquilo que Deus poderia fazer por nós, ele já fez. Ele já entregou o seu filho para morrer por nós, para que a gente não perca a nossa salvação, para que a gente não perca a nossa eternidade, tá? Então, antigamente, voltando, no Antigo Testamento, todo mundo que morria, salvo ou não salvo, crente ou não crente, ia para o Seol. Era um lugar, eu não tenho muito tempo para explicar isso, mas eu vou ler alguns versículos aqui, você anote, por favor, tá? Anote esses versículos. A gente sabe pela Bíblia, pelos textos, que o Seol não era o céu. Por quê? Porque esse Seol era descrito como ficava embaixo. Anota aí, Provérbios 15, 24. Se eu tiver marcado aqui já, eu já vou ler. Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O inferno está embaixo, tá? E aí, eu vou dar outros versículos. A terra mais baixa. O inferno é aonde? Uma terra mais baixa. Ezequiel 32, versículo 18. Ezequiel 32, versículo 21. Tá? O salmista falou várias passagens sobre essa questão do lugar sombrio que era o Seol. Tá? Um lugar que não tinha lembrança de Deus. Salmo 6,5. Claro que todas essas traduções, gente, quando fala Seol aqui, às vezes está se referindo à cova, às vezes está se referindo à sepultura, e mais também está falando sobre o mundo espiritual, tá? Então, era um lugar que aparentemente ninguém voltava. Está escrito no livro de Jó 7,9. Por quê? Porque no Seol não tinha o brilho da pessoa do Cristo. O brilho da pessoa do Cristo ressuscitado não estava no Seol.
Então era um lugar sombrio, né, um lugar sombrio, e inspirava receio. Por isso os santos, né, quando estava próximo da morte, eles tinham receio de morrer. Por quê? Porque as pessoas tinham na sua concepção que o Seol era um lugar sombrio. Eles não estariam ali sofrendo, mas era um lugar sombrio. Então é como se fosse uma criança que tem medo do escuro, de entrar no lugar escuro. Era assim que os santos, os salvos do Antigo Testamento, tinham essa noção. Até porque não era muito falado sobre esse assunto. Não tinha muitos textos escritos sobre esse assunto, tá? Foi o próprio Jesus, né, quando veio à Terra, que ele elucidou muito do que era o mundo espiritual. Inclusive, a pessoa que mais falou no inferno aqui foi Jesus. Você sabia disso? E aí, como você sabe tudo isso, irmã Alessandra? Que os salvos e os justos iam para o mesmo lugar, chamado Seol. Eu sei, através de um texto muito interessante, que o próprio Jesus falou. Quero que você leia aí, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Abre aí, gente, porque esse texto é muito importante, tá? Lucas 16, versículo 25. Que diz a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem muito rico, vestia-se de púrpura e linho finíssimo, vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do senhor rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha só que interessante. Os dois morreram. Um era muito rico, um era muito pobre. Mas os dois morreram. O que a Bíblia fala aqui? Quem está contando essa história é Jesus, tá? Os dois foram sepultados. E aí, versículo 23, acompanha na sua Bíblia. No Hades, onde eles estavam? No Hades. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, olha a situação dos mortos antes de Jesus vir ao mundo, morrer e ressuscitar. Olha a situação, como que era, tá? Era o mesmo lugar, os dois foram sepultados, estavam no Hades, mas o rico olhou de longe e ele conseguiu ver, mesmo que de longe, ele conseguiu ver Lázaro lá no seio de Abraão. Ele conseguiu ver. E clamando, olha só. Aí cai por terra esse negócio aqui. Primeiro que não tem inferno. Tem sim. O próprio Jesus falou. Contou aqui a história. Tá? E tem pessoas que falam assim. As pessoas estão... Morreu, acabou. Morreu, acabou, não. Porque o cara já tinha morrido e já estava sepultado. A gente acabou de ler aqui. E ele fala. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Quem falou essa história, gente? Foi Jesus. Foi o Filho de Deus que contou essa história. Então o cara tá morto e tá falando, e tá clamando, e tá pedindo que Abraão mandasse Lázaro refrescasse a língua dele, que ele estava ali em chamas, estava com sede, sedento. E aí disse, porém, Abraão. Ora, Abraão já tinha morrido há muito tempo. Abraão é lá do início de Gênesis, gente. Mas aparece Abraão aqui, junto com Lázaro. Abraão disse, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida? E Lázaro somente males? Agora este é consolado e tu é atormentado. Então, olha, duas situações. Duas situações no Hades. Um era consolado, que era Lázaro, e você é atormentado, que era o rico. Além disso, olha o que ele explica aí no versículo 26. Está posto um grande abismo entre nós e vós. Então, uma outra informação aqui. O Hades era um local onde todos os mortos que morriam iam, a alma dos mortos estavam ali, só que eles não estavam juntos. Um estava em sofrimento, o outro estava sendo consolado. E separando esses dois espaços tinha um abismo. E Abraão fala, olha, além disso, tem um grande abismo aqui entre nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, tampouco os de lá para cá. Então, olha só, olha a situação do mundo espiritual, olha a situação dos salvos e dos não salvos quando morriam no Antigo Testamento, tá bom?
no Antigo Testamento. Disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai. Vai lá, manda ele na minha família. Eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho para os meus irmãos, a fim de que eles não venham também para esse local de sofrimento. Olha aí, o cara já estava morto, já estava sepultado, mas ele estava preocupado com a situação dos irmãos que estavam na terra vivos ainda. Ele não queria que os irmãos dele viessem para o mesmo lugar onde ele estava, sofrendo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí, o que Abraão responde para esse rico, que já tinha morrido e já tinha sido sepultado? Que fique bem claro isso. Ora, eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Eles têm os escritos. As coisas estão escritas lá. Eles têm acesso às informações. Então, a gente não pode ir lá. Eu não posso autorizar, né? Porque Abraão aqui representa uma pessoa de autoridade. Eu não posso autorizar ele voltar lá na terra para falar com seus irmãos. E aí, no versículo 31, aí ele falou assim: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender. Eles iam ficar impactados, porque era um morto que estava indo lá falar, e eles iam se arrepender. Aí o que Abraão responde? Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, a possibilidade de um morto ir falar com alguém da terra era que ele ressuscitasse. A alma dele não poderia sair dali e falar com ninguém. Tá muito claro aqui, né, gente? E esclarece um monte de coisa que as pessoas dizem por aí, né? Que se comunica com os mortos, que os mortos voltam. Esquece isso, gente. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar, tá? E aí, irmã Alessandra, o que aconteceu de diferente do Antigo Testamento para cá? Aconteceu algo muito diferente, gente. Aconteceu que Jesus veio ao mundo. Aconteceu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aconteceu que Jesus cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir aqui na terra e ele entregou a sua vida em favor da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, os crentes do Antigo Testamento que estavam lá no Seol, eles não estavam sem esperança não, tá? O Santo de Deus, o Messias, desceria ao Seol. Eles confiavam que um dia Deus mandaria o Messias, o Filho de Deus, e que ele, nesse dia, ele ia descer ao Seol, e o povo dele, que estava ali no Seol, seria redimido do sepulcro, ou da sepultura, ou do Seol, o que fosse. E essa profecia se cumpriu cabalmente após a morte de Jesus, tá? E aí a gente vai ler aqui um versículo muito interessante, tá? O que aconteceu. Quando Jesus morre e ele ressuscita, ele desce às partes mais baixas da terra e ele leva as almas que estavam ali no Seol agora para debaixo do altar de Deus. Leva essas almas para o paraíso. E foi isso mesmo que ele prometeu àquele ladrão que estava ali crucificado diante dele, né? Aquele ladrão que reconheceu que aquele ali era o Filho de Deus. Jesus falou, o ladrão fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus inaugura o paraíso no céu, a partir do momento que ele morre e ele desce às partes mais baixas da terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Efésios primeiro, tá? São 2 versículos chaves para comprovar aquilo que eu estou falando agora. Efésios 4, versículo 8 até o versículo 10. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão também aquele que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então esse versículo aqui é bem interessante, né? Quando fala que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Levou cativo
o cativeiro? Levou as almas daquelas pessoas que aguardavam a promessa do Messias, do Antigo Testamento. Elas morreram na promessa, elas não viram o Messias, mas elas morreram na promessa. E as almas delas estavam lá no céu, aguardando o cumprimento dessa profecia, que Cristo desceria às partes mais baixas da terra para poder resgatar a alma dos seus santos. Mateus 12, versículo 40, deixa eu ler aqui para vocês, diz assim, ó: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Né? E você observa, se você já leu a história de Jonas, quando Jonas estava ali no ventre daquele peixe, ele falou do interior do inferno gritei, né? Aquela experiência foi tão traumática para Jonas que ele considerou que estava no inferno. E depois Jesus usa, né? Fala sobre esse texto e aí ele usa, né? Essa coisa que aconteceu com Jonas como um simbolismo daquilo que aconteceria com ele também. Ele estaria também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas ele não ficou no seio da terra à toa, tá, gente? Ele libertou os santos do Antigo Testamento. Se a gente vamos ler também lá, eu quero dar outro versículo para você bem interessante. Não sai daí, gente. Lucas 23, versículo 42, diz assim: eu já até falei, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele, Jesus, falou: em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí, tem um outro texto aqui também que eu quero deixar para você. Depois você lê ele com bastante carinho, bastante cuidado. Mas eu quero passar ele para você agora. 1 Pedro 3,19. Sobre essa realidade, tá? Do que aconteceu no mundo espiritual depois que Jesus morreu. 1 Pedro 3, versículo 19. E 20, que diz assim, olha: porque também, 18, 19 e 20, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, na verdade, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, quem? Jesus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Gente, esse texto é muito interessante. Quando Jesus morre, Pedro fala desse versículo. Aliás, esse versículo é um versículo muito difícil de interpretar, tá? Mas Pedro diz aqui no versículo 19 que Jesus foi, né, o Cristo que padeceu pelos pecados, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, tá? Quando Jesus morre e é sepultado, Jesus desce ao Seol. E quando ele chega ao Seol, ele prega lá. Mas não é uma pregação para arrependimento não, tá, gente? E aqui é citado a longanimidade de Deus desde os dias de Noé. Então ele está falando o que aqui? Ele está falando das pessoas que criam em Deus, tá? Mesmo que Jesus ainda não tinha vindo, mas existiram pessoas que criam em Deus, tá? Criam em Yahvé. E aí, quando Jesus morre, ele desce às partes mais baixas da terra. E ele vai e prega aos espíritos em prisão. Tá escrito aí, gente, em 1 Pedro 3,19. Mas essa pregação não foi para ninguém aceitar ele não, tá? Ah, eu vim aqui para vocês me aceitarem. Não. Essa pregação, se você pegar a palavra pregou, esse pregou aí, pregou aos espíritos em prisão, é uma palavra grega, tá? É uma palavra grega. Deixa eu ver se consigo falar, tá? Essa palavra. Ekerenchem, que quer dizer que não significa evangelizar, significa anunciar, significa informar. Isso quer dizer o seguinte: quando Jesus morre, o espírito dele desce às partes mais baixas da terra e ele diz assim: olha, eu estou aqui. Essas pessoas todas que estão aqui, ó,
os salvos que morreram crendo que viria o Messias, elas morreram sem ver. Agora eu estou aqui porque eu morri. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou o Filho de Deus. E que essas pessoas que morreram acreditando em mim, agora elas não vão ficar mais aqui. Agora eu vou levar cativo o cativeiro. E Jesus pega todas essas almas, tá? Inclusive a alma do ladrão da cruz, né? E leva para o paraíso. Leva para debaixo do altar de Deus. Hoje, esse mundo espiritual já mudou, tá? Antigamente, como o próprio Jesus falou aqui, as pessoas que morriam, os salvos e não salvos, ficavam no mesmo lugar, separados apenas por um abismo. Mas você imagine, você está em consolação, mas você saber que lá do outro lado daquele abismo, lá no final, tem gente sofrendo. Imagina? Ia ser uma situação bem complicada, né? E era assim. Jesus resolveu isso. A partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, ele levou as almas que estavam ali para o paraíso, para debaixo do altar de Deus. Então, houve uma mudança no mundo dos espíritos, né? E o local ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição. Esse local foi transferido para cima, tá? E aí o próprio apóstolo Paulo confirma isso quando ele fala lá em 2 Coríntios 12, versículo 2, é um texto bem conhecido, mas aí ele fala, né, quando ele teve a visão celestial, ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E aí, quando Deus já dá a visão para o apóstolo Paulo, ele já mostra o terceiro céu, né? Que existem 3 céus, no mínimo, né, gente? O céu, aqui o lugar onde a gente tá, né? Que é o céu onde voam as aves, que a gente vê, né? Existe o espaço sideral, que é o segundo céu, onde estão os planetas, né? As camadas de gás, né? O espaço sideral. E existe o terceiro céu, que é o céu onde está o trono de Deus. E foi esse céu que Paulo viu. E ele diz que viu coisas inefáveis, que ao homem, né? Ele foi arrebatado ao paraíso e ele ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. É lindo demais, né? A Cida tá falando, é lindo demais. Realmente é lindo demais. Então, desde esse acontecimento, desde a morte de Jesus, glória a Deus, né? Que o Messias veio, morreu e ressuscitou, pegou as chaves da morte e do inferno e transportou essas almas para debaixo do altar de Deus. Desde esse dia, todo cristão que morre, todo salvo que morre, sobe para o céu. E todo ímpio que morre desce para a condenação, porque o Seol está embaixo. E aí fica a pergunta, a gente já falou várias coisas aqui, mas fica a pergunta, o inferno é real? Sim, o inferno é real, tá? O inferno é real. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Gente, o inferno é uma realidade e o inferno é uma necessidade. Eu vou explicar isso agora para você. O céu é uma realidade. Por que eu sei que o inferno é uma realidade? Porque o próprio Jesus, quem tem mais autoridade para falar em mundo espiritual do que o Filho de Deus, gente? Se qualquer outra pessoa falasse, de repente você não ia acreditar muito. Mas imagine quem tem mais autoridade para falar sobre o mundo espiritual do que o Filho de Deus. Jesus atestou, falou sobre a realidade do inferno. Foi Jesus quem mais falou do inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Jesus falou. E Jesus disse que o inferno é um lugar de trevas. É um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Vamos ler lá, gente, bem rapidinho. Já estamos caminhando para o final, mas vamos ler esse versículo aí ainda. Mateus 8, versículo 12. Palavras de Jesus também, tá? Palavras de Jesus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto
e ranger de dentes. Então, Jesus falou que é um local onde tem choro e ranger de dentes. Choro, você sabe que a pessoa chora por tristeza, por dor, por angústia, né? Então o inferno será um lugar de dor, de angústia, lugar de choro. E um lugar de ranger de dentes. O que é ranger de dentes? É um sofrimento surreal, né? O ranger de dentes é aquele sofrimento surreal, muito complicado mesmo. É o lugar daqueles que praticam o mal. Tem gente que fala assim, Deus não está no inferno. Está sim. Deus está no inferno sim. A ira de Deus está no inferno. A ira de Deus está lá, tá? Então não tem lugar que Deus não possa estar. Deus está no inferno sim. É a ira dele que está lá. Então, o local onde as pessoas praticam o mal é o inferno, tá? Onde a ira de Deus está presente é o inferno. A descrição mais terrível, gente, do inferno é se a gente comparar com o céu. Se a gente compara o céu com o inferno, a gente vê que realmente o inferno será triste. Porque assim como terá alegria eterna, assim como o céu será uma experiência infinita de prazer, de alegria, o castigo eterno será uma experiência infinita de sofrimento debaixo da ira de Deus. Então o próprio Jesus falou, vocês não precisam ter medo. Não tem medo daquele que pode te matar, não. Teu físico, não. Né? A gente tem porque a gente é ser humano, ninguém quer morrer, né, gente? Todo mundo quer viver, mas Jesus falou assim, vocês não precisam temer quem mata o corpo, não, tá? Vocês precisam temer aquele que tem poder para precipitar a alma e o corpo no inferno. Ele falou isso em Mateus 10, 28. Então, o inferno é uma realidade. É uma realidade. Agora, o inferno também é uma necessidade. Por quê? Por que, irmã Alessandro, o inferno é uma necessidade? Porque a justiça de Deus ela precisa ser feita. Como eu falei para vocês, existem muitas pessoas que se livraram da justiça humana, que fizeram coisas horríveis e ficou encoberto, ninguém soube. Então, o inferno é uma necessidade, porque a justiça de Deus precisa ser feita. Deus não seria Deus se não existisse o inferno, porque é o lugar da retribuição, é o lugar da ira de Deus. O inferno vai ser resultado da justiça retributiva de Deus sobre os pecadores. Vai ser o castigo para aqueles que não conhecem a Deus ou para as pessoas que tiveram acesso a Deus e não obedeceram ao Evangelho, tá? Então, o que será o inferno, gente? A exclusão da presença de Deus. O inferno será a exclusão da majestade de Jesus. Então, pensa comigo aqui, a gente já está no finalzinho. Hoje as pessoas não querem Jesus, elas se dizem, não quero saber de mundo espiritual, não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus. As pessoas não querem Jesus, as pessoas não querem Deus, mas elas desfrutam de coisas que Deus dá. Você concorda comigo? A Bíblia fala que Deus manda o sol para os justos e para os injustos. Ele manda a chuva para os justos e para os injustos. Então, mesmo aquelas pessoas que não querem saber de Deus, elas desfrutam do mundo que Deus fez. Elas desfrutam da água, da sombra, do sol, da chuva. Elas desfrutam de comer algo gostoso. Elas desfrutam de um sorvete. Elas desfrutam de um prazer momentâneo, de uma alegria. Ela desfruta de coisas boas, mesmo não querendo Deus. Ela não quer o Deus, mas desfruta do céu de Deus, do vento de Deus, da água de Deus. Tudo que Deus fez, ele desfruta aqui. Tem momentos alegres, mesmo sem Deus, né? Quando beija a namorada, quando casa, quando ganha uma promoção no trabalho. Elas não têm Deus, mas estão desfrutando de coisas de Deus. Mas no inferno não tem nada. Nem a mínima alegria. Por isso será o inferno. Quando fala assim, o fogo que não consome, né? O fogo, gente, é uma linguagem figurada também. Para dizer que é sofrimento, que é dor, que é angústia. Que é sede de Deus e não ter Deus. Isso é o inferno. É a eterna separação de Deus. Lá não tem um momento de alegria, um sorriso, um prazer. Lá é um lugar de trevas, um lugar de choro. Lá não tem nada de Deus. A ira de Deus está lá. Então hoje as pessoas falam assim, eu não quero saber de Deus, mas elas desfrutam de coisas de Deus. Mas o inferno,
só vai ter a ira de Deus ali. Então será terrível. Será terrível. Então, existem vários versículos. Eu não vou ler todos os versículos, tá, gente? Porque a gente não tem tempo, meu tempo aqui já está acabando. Mas eu quero que você anote, porque eu sei que tem pessoas que anotam e gostam de ler, de estudar, de aprender. Então eu vou dar vários versículos aqui falando sobre a realidade do inferno, tá? Vou dar vários textos, eu não vou ler, mas eu quero que você leia, que você anote, que você leia, tá? O inferno será um local de castigo, de destruição. Então, anote aí, Mateus 13, 41 e 42. Anote Mateus 5, 22. Anote Apocalipse 21, versículo 8. Anote Marcos 9, versículo 43 ao 48. Anote 2 Pedro 2, 4. Deus não perdoou nem os anjos que ele criou. Aqueles que se desviaram do propósito e foram na conversa de Lúcifer, eles foram jogados de cima para baixo, eles foram expulsos do céu e estão aguardando julgamento também, vão ser lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo. O lago de fogo não foi feito para os filhos de Deus, o lago de fogo não foi feito para o ser humano, o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos, mas todos aqueles que se esquecem de Deus serão jogados lá também. Isso é a segunda morte. Anote Apocalipse 20, versículo 10. Anote Apocalipse 20, do 13 ao 15. Anote Mateus 25, versículo 41. Anote 2 Tessalonicenses 1, 9. Então, o inferno, ele é descrito em toda a Bíblia, tá? Em toda a Bíblia se fala sobre o inferno. Mas a pessoa que mais falou sobre o inferno e sobre a realidade do inferno foi Jesus. Ele disse, né? Olha, naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não curamos, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E aí, apartai-vos de mim para onde? Para o lugar de castigo eterno. Então ninguém quer ouvir isso. Naquele grande dia ninguém quer ouvir isso. E você não precisa ouvir isso. Eu não preciso ouvir isso. Nós que já temos Cristo, nós que já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o nosso passaporte já está garantido. Eu já falei isso, né, nas lives sobre o céu. Nosso passaporte está garantido. A nossa vida eterna não vai começar quando a gente morrer. A nossa vida eterna já começou agora, gente. Já tem rios que saltam do nosso interior. Porque Cristo já pagou a nossa dívida. Cristo já pagou a nossa dívida e agora nós temos acesso ao céu. E se você está ouvindo essa live que ainda não fez um compromisso com Deus, ainda não fez uma aliança com Deus, não perca seu tempo. Não dá tempo de se arrepender depois da morte. Nós lemos aqui a parábola do rico e do Lázaro. Depois que morrer, segue-se o juízo, gente. Hebreus 9 fala sobre isso, né? Quanto ao homem, é ordenado que morra uma só vez, vindo depois o juízo. Não dá tempo de se arrepender depois da morte. Você precisa tomar essa decisão. De onde você vai passar a sua eternidade, a decisão tem que ser aqui e tem que ser agora. Jesus já fez a sua parte. Deus já fez a sua parte. João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão profunda, que deu seu único filho, deu seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então, cabe a nós aceitar esse sacrifício e viver por Cristo até a volta de Jesus. Então, fique alerta, né? É um assunto que ninguém gosta muito de ouvir, ninguém gosta muito de falar sobre isso, mas é real. O inferno é uma realidade atestada pelo próprio Filho de Deus e uma necessidade para satisfazer a justiça de Deus, para satisfazer a ira de Deus. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, tá? E se a gente permanece no pecado, nós estamos desagradando a Deus. Então, corra enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. E aqui nós terminamos, gente, essas lives sobre o mundo espiritual,
tá bom? Se você não assistiu os vídeos anteriores, procura aí, tenha um pouquinho de paciência, porque aqui nesse meu Instagram aqui, gente, tem de tudo. Eu coloco muita coisa, né? Já me falaram que eu sou um pouco exagerada, mas não vai ter jeito, eu sou assim mesmo. Mas os vídeos estão gravados aí, tá? Se você tiver dificuldade, você me manda pelo direct que eu te envio, tá bom? Anjos maus, anjos bons, anjos maus, Lúcifer, quem é Lúcifer, céu, tem 2 vídeos sobre o céu, e inferno hoje. E hoje a gente termina essa série de lives sobre o mundo espiritual. E a partir de agosto, meados de agosto, nós vamos ter lives maravilhosas aqui. Nós vamos falar de um livro, vamos estudar um livro capítulo por capítulo, e a gente vai aprender muito, porque a gente não vai falar só sobre a área espiritual, nós vamos falar sobre a área de empreendedorismo, nós vamos falar sobre tudo. É um livro tão abrangente que vai melhorar a sua vida em todas as áreas. Vai ser um livraço que a gente vai estudar aqui a partir do mês de agosto, não vou dizer ainda qual, mas vai ser bênção. Então eu aguardo você, meados de agosto, a gente vai começar a estudar um livro capítulo por capítulo. E o dia também deve mudar, tá, gente? Tô fazendo as minhas lives às sextas, era quinta, mas agora tem o GC, então eu não posso mais fazer as quintas, né? Porque de 15 em 15 dias temos o GC na nossa igreja, então não tô podendo fazer quinta, transferi para sexta, mas sexta-feira eu vou passar da aula, né, numa igreja, na Igreja Batista Central de Seropédica, eu vou estar dando aula lá às sextas-feiras. Então não vou poder fazer as sextas também. Então eu tô vendo aí um dia que eu possa fazer, de repente na terça ou no sábado. Eu vou passar tudo para vocês as informações depois, tá bom? Quero agradecer a Deus pela vida de todo mundo que tá aqui comigo até agora, tá bom? A Cida botou aí, maravilhada, maravilha. Qual será o próximo estudo? Surpresa, Cida. Vou dizer aí durante a semana, eu vou dizer o livro que a gente vai estudar e vai ser muito bom, tá bom? E eu conto com vocês aí. Quero agradecer muito porque vocês estão aqui sempre comigo, né? Às vezes tem um grupo grande, um grupo menor, mas sempre tem um grupo aqui estudando. Divulga essa live, toca nesse aviãozinho aí aqui embaixo, gente, e manda essa live para alguém, abençoa a vida de alguém com a palavra de Deus, né? De repente, às vezes a gente não tem aquela desenvoltura para falar, mas a gente manda o estudo e aí o Senhor fala, o Espírito Santo fala e trabalha nos corações. Muito obrigado. Ótimo finalzinho de noite para você, ótimo final de semana, que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma semana aí abençoada na presença de Deus, tá bem? E guarda a palavra de Deus no seu coração, se alimenta dessa palavra, porque estamos vivendo dias maus, e essa palavra que nos consola, essa palavra que nos renova, essa palavra que nos guia, nos auxilia nos momentos diários da nossa vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém.